Boa noite, lindos e lindas. Que coisa boa estar com vocês aqui. Tinha um tempo que eu não fazia live aqui no Instagram e é bom demais estar com vocês aqui, gente. Minha turma maravilhosa está entrando aí. Boa noite a todos. Já vai entrando, vai dando like no vídeo para o Instagram repercutir mais a nossa live. Tem um aviãozinho aqui no canto direito, manda para os seus amigos. Hoje vamos trabalhar um tema muito importante, autopiedade, um dos sentimentos mais comuns no coração humano e um dos mais perigosos. E como sempre aqui no Renovamente, vamos buscar tratar esse tema à luz da palavra de Deus, buscar crescer, nos fortalecer, sermos curados pelo Senhor, fortalecidos por Ele. Bom demais ter minha turma linda entrando aqui. E vamos que vamos. Antes, vamos tentar definir o que é autopiedade. A gente vai para um texto bíblico. E eu não vou demorar muito, essa live vai ter 30 minutos. Se passar um pouco disso, é pouco. Gente, autopiedade, como a palavra já diz bem, é ter piedade de si mesmo, ter compaixão de si mesmo. E ter compaixão de si mesmo, a princípio, não é um problema. Nós temos que ter misericórdia de nós mesmos. Isso faz parte do amor próprio, da autoestima, que é importante na psique humana. Entretanto, a autopiedade tende a ser inflamada pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, por nossas vaidades e carências, e aí ela se torna um problema grande. E eu vou te mostrar aqui que Satanás, ele é especialista em ministrar o nosso coração, em alimentar o nosso coração uma autopiedade desmensurada, uma autopiedade exagerada, que complica muito as nossas vidas e nos afasta daquela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a autopiedade gera o que nós chamamos de vitimismo, gera o que nós chamamos de coitadismo, complexo de perseguição, paralisa o homem, paralisa a mulher na sua força vital. Ele perde o impulso, a força, a coragem para a vida, porque ele aprende a se colocar num lugar de vítima. E esse lugar de vítima, a princípio, tem alguns benefícios. Ser o coitado, ser o perseguido, tem alguns benefícios. Eu consigo atrair atenção se eu me fizer de coitado. Eu consigo algumas esmolas emocionais se eu me fizer de coitado. Então, eu tenho que romper com essa zona de conforto, que é muitas vezes a autopiedade, para conseguir ter uma vida livre e saudável. E esse romper, esse tratamento, ele muitas vezes é doloroso. Tem algumas coisas em nossas vidas, eu estava pensando sobre isso, tem coisas em nossas vidas que às vezes o tratamento é mais doloroso do que a doença em si. Já pensou sobre isso? Por exemplo, se você tem um câncer, Deus te livre e guarde, mas quem tem um câncer, e ele pode passar anos com aquele câncer sem sentir nada. O câncer está crescendo dentro dele, ele não sente dor alguma. Mas se ele parar para tratar a enfermidade, o tratamento vai ser mais doloroso do que a enfermidade em si. Então a autopiedade é algo muito assim, você às vezes está ali e está tão confortável ser autopiedoso, ser coitado, ser vitimista, que você gosta daquilo. É muito comum eu atender pessoas. E aí quando você oferece uma solução para o problema dela, para a queixa dela, você vê que ela não quer uma solução. O que na verdade ela quer é continuar se queixando, é continuar reclamando, é continuar dizendo que a vida é ruim, que perseguem ela, que ninguém liga para ela. Ela não quer uma solução. Eu lembro de um caso de uma mulher que se queixava muito dos filhos, da família, uma senhora já queixava dos filhos. Então, quando você propunha para ela uma resolução para a relação com os filhos, ela não dava nem bola para a sua conversa.
E ela voltava a se queixar, porque ninguém liga para mim, porque eu sou abandonada. Por quê? Porque ela gostava desse lugar. Esse era o papel que ela exercia, esse era o jogo que ela fazia, né? Ser coitada trazia para ela a atenção que ela queria. Ela não queria a atenção de alguém saudável, de alguém forte, de alguém independente, de alguém cheio de vigor. Ela queria, né, como a senhora disse aí, o dodozinho, né? Então, olha, deixa eu falar uma coisa, todos nós em algum momento temos um pouco desse auto-vitimismo, desse coitadismo, dessa autopiedade exacerbada. A gente às vezes dá risada do outro, mas nós muitas vezes agimos assim também. Como eu disse, a cura, ela pode ser muitas vezes, o tratamento pode ser muitas vezes mais doloroso do que a enfermidade em si. E com o tratamento dói mais do que a enfermidade, você tem que ter coragem e muita vontade de ser livre da autopiedade. E para isso estamos aqui hoje, para a gente pensar nisso, pensar como a autopiedade ela é terrível, como ela é maligna. Então acompanhem, por favor, uma leitura bíblica em Mateus capítulo 16. Olha o que acontece aqui. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Por que ele fala isso? Porque Jesus estava dizendo aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, onde ele seria preso e crucificado. Pedro começa a reprovar Jesus e a fala dele é: Senhor, tenha pena de você mesmo, se poupa, cuida de você, pensa em você, tem compaixão de si mesmo. Aumenta, Jesus, o teu grau de autopiedade. Você está muito pouco piedoso com você mesmo, está muito pouco misericordioso com você mesmo. Aumenta a tua autopiedade. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Observa aqui, meu irmão, fica atento nisso aqui. Jesus está dizendo a Satanás, que está usando, inspirando Pedro naquele momento, que a sua proposta, a sua ideia dele se fincar na autopiedade e não partir para a cruz, era uma pedra de tropeço. E não era uma ideia que estava na dimensão divina, mas na dimensão humana e carnal. Observe. A autopiedade é uma pedra de tropeço para o propósito de Deus na sua vida e é uma ideia humana e carnal. É uma ideia que não se conecta com a ideia divina, com o propósito de Deus, com o plano de Deus. Lembre de Isaías 55, 8 e 9, quando Deus diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Então, observe como a autopiedade está ligada, o exacerbar da autopiedade, para a gente colocar bem colocadinho, ela está ligada a Satanás e está ligada a um tropeço no propósito de Deus. É um afastamento dos pensamentos de Deus. É isso que Cristo está dizendo ao diabo. Então você que gosta da autopiedade, do vitimismo, do coitadismo, observe com quem você está se alinhando filosoficamente, ideologicamente, sentimentalmente, é com o diabo. E colocando uma pedra de tropeço na sua vida e se afastando dos pensamentos de Deus. E aí eu quero lembrar você que lá em Gênesis capítulo de número 3... o diabo, ele conversa com Eva, e o que ele começa a criar no coração de Eva? Ele diz a Eva: Eva, quer dizer que Deus não deixou vocês comerem de todas as árvores do jardim? Olha como ele vai semeando o coitadismo. Na verdade, Eva e Adão foram abençoados com a possibilidade de comer de todas as árvores, e o Éden tinha todo tipo de fruta boa, de legume bom, de verdura boa,
Tudo que a terra pode dar de bom, o Éden tinha. E Deus disse, comam de tudo livremente. Na teve esse advérbio aqui de modo, comam livremente de tudo. Só não comam dessa árvore aqui, porque isso aqui vai ser um problema para vocês. Olha como o diabo muda. Quer dizer que Deus não deixa vocês comerem de tudo, é? Vitimismo. E observe como a autopiedade, aí você já percebe uma característica da autopiedade, como a autopiedade anula a gratidão, né? Porque em vez de sentir alguém privilegiado na vida, abençoado, querido e amado, sente um coitado, se sente, porque Jesus estava dizendo para os discípulos que era o propósito do Pai que ele fosse para a cruz. E Pedro tem a ousadia de dizer a Jesus, na verdade Pedro, coitado, tomado ali por uma ideia maligna, tem a coragem, a audácia de dizer a Jesus que ele não fosse, que era uma ideia ruim, que ele tivesse compaixão de si mesmo, porque quem estava mandando ele fazer aquilo ali, não tinha pena dele, ou seja, colocando o coração de Jesus contra o Pai, tentando criar no coração de Cristo uma ingratidão, quando Jesus foi muito claro o tempo todo, o meu Pai me ama, o meu Pai cuida de mim, o meu Pai está comigo. Quando ele foi para o Getsemane, mais uma vez Peter na história tentou defendê-lo. Lembra o que ele diz a Pedro em João 18:11? Ele fala, Pedro, eu não vou tomar do cálice que meu Pai me deu. Aí ele fala também em Lucas 22, Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos para me proteger. Pedro, eu não sou um coitadinho não, Pedro. Eu estou num propósito e eu sou grato ao meu Pai por me escolher para esse propósito. A minha vida não está à toa. A minha vida tem um propósito. Não está entendendo? Está começando a entender como é que você desmancha a autopiedade? Então, você começa a olhar para as coisas e começa a enxergar que Deus está no controle da sua vida, mesmo quando a sua vida está difícil, quando ela está complicada, quando ela está incompreensível, quando ela está dolorosa. Você lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para que as coisas cooperem por um propósito na vida daqueles que são chamados por Deus para serem como Jesus. Então não tem coitadismo aqui não. Quando Jesus caminhava para a cruz, lá em Mateus, se eu não me engano, em Lucas 22, Lucas 23, ele fala assim, ó, tem umas mulheres que estão chorando, acompanhando a peregrinação dele. Ele olha para elas e fala assim, não chorem por mim não, chorem por vocês e por seus filhos. Como quem fala assim, aqui não tem coitado nenhum, aqui tem alguém guiado por Deus, aqui tem alguém amado por Deus, aqui tem alguém direcionado por Deus. Essa é a grande chave que você precisa virar para vencer a autopiedade. Você não é um coitadinho, você é alguém amado por Deus. E você tem motivos 1000 para ser grato a Deus por tudo que Ele tem te dado. Porque a autopiedade começa a ministrar no seu coração de que você tem menos do que merece, o que é totalmente contra o Evangelho. O Evangelho fala que nós não temos nada por mérito, mas tudo pela graça. O nosso mérito era a condenação. Jesus foi condenado em nosso lugar, recebendo o que nós merecíamos, para nos dar o que Ele merece, que é o amor de Deus, que é a aprovação de Deus. Efésios 2, pela graça, vocês foram salvos. Não vem de vocês, é uma dádiva, é um presente de Deus, não é por obras, não é pelo que você conquistou, para ninguém se gloriar, se achar, não é dom de Deus. É Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não tem homem que diga, oh, Deus me deve alguma coisa porque eu brilho nesse mundo. Não. Sendo salvos gratuitamente por sua graça. Até redundante que Paulo fala, sendo salvos gratuitamente por sua graça. Pela bondade de Deus em nós. Então para com esse coitadismo.
Gente, eu vivi muitas coisas na minha vida difíceis, muitas coisas duras na minha vida. E quando eu olho para isso, sabe o que eu penso? Eu merecia, fosse pelo meu mérito, eu merecia era viver coisas muito piores. As coisas ruins nas quais eu me meti foram culpa minha. Lamentações 3, de que se queixa o homem? Cada um se queixe dos seus próprios pecados. Então tem problemas que eu me meti por causa da minha maldade. E outros problemas que não foi a minha maldade, mas que foi Deus me guiando, não eram problemas, eram propósitos. Eram tribulações necessárias para o aperfeiçoamento da minha vida. É Romanos 5. Nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência é esperança, e a esperança não é confundida, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Não tem coitadismo aqui, não. Eu tenho uma história familiar diferente, difícil. Eu falo diferente, né? Não é como a do meu irmão do meio, Daniel, que eu amo muito. Não é como a minha irmã caçula, Raquel, a quem eu amo e admiro muito também. Eles tiveram uma história diferente da minha. A minha foi mais complexa que a deles. Mas acho que, meu Deus, coitado de mim, a história que eu tive, porque eu não fui como os meus irmãos. Não, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo a graça de Deus em tudo. Eu vejo o amor de Deus em tudo, porque eu escolhi crer. Eu escolhi viver como quem é amado. E eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu não preciso tentar atrair o amor das pessoas através do vitimismo, não. Pelo contrário, eu quero atrair o amor das pessoas, quero sim, mas através do meu serviço, da minha entrega, né? De uma maneira muito mais madura e poderosa. Então, quando alguma coisa não acontece na minha vida, eu simplesmente digo glória a Deus, não é a vontade de Deus. Deus tem coisas melhores para mim. Como aquela música do Kleber Lucas, né? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. A pessoa vitimista, ela chega a ser engraçada, porque ela fica quase que pedindo às pessoas, gente, por favor, me deixem ganhar, me deixem vencer. Isso faz a autoestima dela ficar lá embaixo, porque ela só vai crescer se alguém tiver peninha dela. É tipo aquela pessoa que fala assim, poxa, eu nunca ganho o jogo, eu nunca ganho. Ela tá falando assim, deixa eu ganhar. Eu nunca ganho o sorteio, eu nunca ganho o bingo, eu nunca ganho a rifa, eu nunca ganho no videogame, nunca ninguém deixa eu ganhar. Aí o pessoal fica, poxa, então deixa ele ganhar. Olha como ele se torna pequeno, medíocre, fraco, impotente. Não. Agora a pessoa fala e fala assim, rapaz, eu sou ruim nisso mesmo. Nunca ganho mesmo porque eu sou ruim. Eu nunca ganho porque eu não me dedico. Eu nunca ganho porque eu não dei sorte. Deus não quis que eu ganhasse. Problema. A minha vida não precisa disso. Ou então eu vou me dedicar, vou me esforçar, vou melhorar para poder ganhar. Ei, a pessoa de autoestima curada, que não é vitimista, não fica chorando para que o outro deixe ela ganhar. Pelo contrário, fala, não me deixe ganhar não. Eu pelo menos eu sou assim. Se eu ver que eu estou jogando com alguém alguma coisa e a pessoa está com peninha de mim e quer me deixar ganhar, eu digo, epa, pare com isso. Se você deixar, eu não quero jogar mais, porque eu quero com o meu mérito, com a minha força, eu quero me desenvolver para conquistar. Ouça uma coisa, meu irmão, a autopiedade vai amarrar você na mediocridade, na incapacidade, na impossibilidade. Você viverá eternamente sendo carregado pelas pessoas. E não é isso que Deus tem para você. Deus quer te empoderar para a vida. Deus quer te fortalecer para a vida. Deus quer capacitar para a vida. E por isso Ele permite problemas. Então era assim que Jesus encarava a cruz. Ele não era uma vítima do... Ele podia se achar vítima do Império Romano, vítima dos judeus, vítima dos amigos traíras dele, vítima do próprio Deus Pai. Ele disse, não, eu estou num propósito. Aleluia, isso é tremendo, gente. Que essa chave vire na sua cabeça. Chega a me arrepio quando eu penso nisso. Isso é muito forte. Vira essa chave. Você não é vítima de nada. Você é amado por Deus. E nada pode separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Porque está muito alto. Porque está muito fundo. Não. Nem anjo, nem demônio. Nem o presente, nem o futuro. Nada
pode te separar. Paulo fala: em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo. Para onde cair eu venço. Para onde cair, Deus trabalha na minha vida. Paulo fala: eu sei estar satisfeito em toda circunstância, na abundância ou na escassez. Aprendi a viver contente em tudo, posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia! Eu não quero ninguém com peninha de mim. Lógico que quando eu estiver mal, claro que eu quero misericórdia, mas eu não quero viver, sabe, do coitadismo. Eu não quero, não, pelo contrário, eu quero estar forte, eu quero estar bem, quero estar disposto para poder servir os outros. Essa é a força do ser humano. Se você entra numa relação sempre pensando em receber, você é um egoísta. E você é um fraco. Maior é quem dá, né? Mais forte é quem dá. Hebreus diz isso, que o maior é o que abençoa, é o que dá. Atos 20:35, Jesus disse, uma fala de Jesus que não está nos evangelhos: melhor coisa é dar do que receber. Lógico, ouça isso, lógico, que numa relação saudável você dá e você recebe. Mas se você tiver que escolher só um polo da relação, escolha o polo dar. Mais maduro, mais forte é quem dá. Se tiver que escolher numa relação ou só dar ou só receber, o melhor é dar e receber, essa troca que vai alimentando o amor. Mas se não puder, prefiro dar. Essa foi a posição que Deus ocupou por milhares de anos, né? Ou por muito tempo na história da humanidade. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou unilateralmente, porque quem é forte ama primeiro. Fica se fazendo de coitadinho: ah, não, ninguém me ama. Eu vou e amo. Eu vou e dou primeiro. Eu semeio amor. Eu conquisto. É o que Paulo fala aos Coríntios, aquela frase profunda de Paulo. Fala assim: eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Não tem problema se vocês vão me amar ou não. Era bom que me amassem. Ele até fala isso na carta: era bom que me amassem, mas já que não me amam, eu vou amar, porque eu sou amado por Deus. Eu não sou uma vítima, eu não sou um coitado, eu sou abençoado. Coloca isso na sua cabeça. Digita aí nos comentários aí da live aí, diga: eu sou abençoado. É o que a Bíblia diz. Isso aqui não é pregação de coaching, não é pregação de confissão positiva, não é Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Porque Cristo levou a maldição no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu sou gentil, sou brasileiro, admiro os judeus, mas não sou judeu, sou brasileiro, baiano, nordestino, com muito orgulho. Não sou também um vitimista: ah, porque eu sou baiano, não tenho oportunidades, porque eu sou nordestino, não tenho oportunidades, porque eu tenho 1,70 m, não, meu amigo, tu é maravilha. Eu tenho 1,70 m porque eu tive que casar com uma mulher de 1,60 m, que é a minha esposa linda e maravilhosa, combina certinho comigo. E eu sou baiano mesmo porque eu gosto da Bahia. Eu sou nordestino mesmo porque eu tinha que chupar muito umbu, que eu amo umbu. E é isso aí, eu estou no lugar certo, no tempo certo. Eu sou abençoado. A bênção de Abraão chegou na minha vida. A revelação de Deus chegou para mim. Eu sou um privilegiado. Eu sou amado. Deus cuida de mim. Você entende? Então acaba com esse coitadismo, acaba com esse vitimismo. Isso é obra de Satanás para te tornar um fraco, ingrato, murmurador, improdutivo, sabe? Mas você não. Você hoje, em nome de Jesus, vai virar profundamente a chave na sua vida. É interessante que Pedro queria Jesus autopiedoso. Ô, tadinho de mim, não. Lá estava Jesus carregando a cruz e dizendo: não chorem por mim, não chorem por vocês mesmos. Sabe por quê? Porque ele sabia que viria uma destruição terrível sobre Jerusalém. Ele disse: ó, coitado de vocês, não de mim. Eu estou cumprindo o meu propósito, coitado de vocês. Ele está na cruz. Em vez de ficar assim: ô, gente, não façam isso comigo, não. Não falem mal, porque o povo blasfemava contra ele, né? Em vez de ficar: ô, não. O que ele dizia? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Coitado deles, não de mim. Eu estou aqui cumprindo o propósito. Coitado deles que não sabem o que fazem.
Coitado deles que seguem o conselho do diabo. Coitado deles cuja vida não tem propósito, não tem rumo, não tem direção, não está enlaçada nos caminhos e no propósito de Deus. Coitado deles, coitado de mim, não. Eu sou abençoado. Na minha vida há uma ação de Deus em todas as coisas. Cuidado, meu irmão, porque a autopiedade exacerbada faz de você um profundo egoísta. É como Jonas, chateadinho porque Deus ia salvar Nínive e magoar o coraçãozinho dele. Quero morrer, não quero mais. Aí Deus fala, Jonas, você se importa até com a sua planta aí que lhe dá sombra, mas não se importa com 120 mil pessoas em Nínive, aí nos animais da cidade que vão morrer lá. Você não se importa com nada, só com seu sentimentozinho. Autopiedade anda lado a lado com egoísmo, né? Anda lado a lado com egocentrismo, com autocentrismo. Cuidado, meu irmão, isso sabota o projeto de Deus na sua vida, porque Deus te fez para ser forte, para ser uma bênção no mundo, e para você ser forte, ser uma bênção para o mundo, vai ter que encarar algumas coisas, vai ter que engolir uns sapos, vai ter que encarar coisas difíceis, vai ter que lidar com situações chatas, difíceis, mas que fazem parte do propósito. É o peso necessário para manifestar a glória de Deus. É o peso da glória. É o peso do propósito. É a cruz do propósito. Olha o que... Pronto, eu vou terminar a nossa live já. E vou terminar bem, como eu falei, hoje live menos de meia hora. E quero lembrar vocês que daqui a pouco tem discipulado bíblico no canal da Lírio Armação. Procura no YouTube, Lírio Armação. Lá vai ter discipulado bíblico daqui a pouco, 21 horas, com Tiaguinho Batista. Um tema maravilhoso, como ouvir a voz de Deus. Mas eu vou ler aqui o que Jesus continua falando. Então Pedro disse a ele, né? Satanás disse a ele através de Pedro. Observe como boa intenção nem sempre produz uma boa ideia. Pedro está bem intencionado, mas está malignamente inspirado. Então assim, até na boa intenção temos que ter discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, né? Então Pedro falou, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. O Senhor disse, para trás de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Isso é ideia humana, não ideia divina. Aí ele continua, olha o que ele fala mais, ó. Então disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, muito autopiedoso, se preservar demais, perdê-la. E quem perder a vida por amor da minha causa, achá-la. Se você quiser se preservar demais, for coitadinho demais, você não vai se expor da maneira necessária aos desafios, às dores, às tribulações necessárias para manifestar o propósito e a glória de Deus. Quer vir após mim? Pega a cruz, meu filho. Vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou contigo, diz Jesus. Você é um abençoado. Você é um filho amado de Deus. Eu estava fazendo uma mentoria hoje com uma pessoa muito querida. Ela estava me falando sobre medo de ficar desempregada. Eu vou encerrar com essa. Pega isso aí. Pega isso aí. Sobre medo de ficar desempregada, né? Pastor, eu fico com medo de ficar desempregada e tal e tal. Aí eu propus a ela o seguinte raciocínio, porque é o meu raciocínio. Eu falei, querida, pense o seguinte. Imagine que você é filha de um pai milionário que te ama muito. Esse pai não lhe dá tudo o que você quer, não, porque ele quer que você desenvolva, quer que você trabalhe, pague suas contas, tenha responsabilidade, se desenvolva. Então assim, ele está ali para o que der e vier, mas quer que você trabalhe. Mas caso você perca o emprego, caso você se embole, ele chega junto e lhe ajuda a se recolocar no mercado, paga um curso para você, quebra seu galho com o dinheiro, e aí você fica bem. Se você soubesse, ela não tem um pai assim, mas se você tivesse um pai assim, você estaria com esse medo de ficar desempregada? Ela disse, não, eu não estaria. Então eu olhei nos olhos dela, pela câmera do celular, né, que é minha mentoria virtual, e eu falei, pois você tem um pai assim. Você tem
Exatamente esse pai. Não é milionário, não. É trilionário. É o dono dos céus e da terra, que pode tudo, que tem tudo em suas mãos e que não permitirá sobre a sua vida um sofrimento que não seja necessário para a sua vida, que vai prover tudo. É assim que eu vivo. Por que eu vivo sem medo? Porque eu sei o pai que eu tenho. Eu sei que ele me quer trabalhando, me esforçando, eu sei que ele me quer lutando, mas eu não sou um coitado, não. Se eu cair, se eu estiver mal, eu corro para ele e ele me ajuda, ele me salva. Jesus era o mais perseguido em Israel. Entretanto, lá em João capítulo 11, ele ora ao Pai e fala assim: Pai, obrigado por sempre me ouvir. Eu sei que eu tenho o Senhor sempre na minha vida. Então, que medo que eu tenho, rapaz? Eu sei quem eu tenho. Eu sei que na hora H ele chega junto, ele me ajuda. Ele tudo tem. Pedro, se eu pedir, meu pai manda agora 12 legiões. Sabe o que é uma legião? Uma legião é no mínimo 4.000 indivíduos. Se eu pedir, meu pai manda agora 12 legiões. Calculei. 12 vezes 4, 48. 48, no mínimo, 48 mil anjos. Imagina aí. Um anjo lá contra Senaqueribe lá, né? Fez um estrago. Imagina 48 mil anjos. Destrói a terra no instante. Se eu pedir agora, meu pai manda milhares de anjos. Mas eu não vou pedir não, porque eu sei que ele me colocou aqui por um propósito. Eu não sou um coitadinho não. Eu não sou um abandonado. Eu sou um filho amado de um Deus maravilhoso. Coloca isso na sua cabeça. Lança fora essa autopiedade, porque ela é pedra de tropeço para você. Tá bom? E aí, querem salva essa live aqui no Instagram? Eu não ia deixar salva não, mas eu vi uma galera pedindo para deixar salva aí. Vou fazer o seguinte, um compromisso com vocês. Vou deixar salva se você se comprometer a fazer duas coisas. Eu vou encerrar a live e você vai comentar o que você achou dessa live. Tá bom? Porque o seu comentário gera engajamento aqui no nosso Instagram e lógico que eu quero isso. E outra coisa, você vai compartilhar com pelo menos 3 pessoas preciosas essa live também. Vai marcar elas nos comentários ou enviar um aviãozinho para elas. Tá bom? E agora, toda terça-feira, às 20 horas, vão ter lives do Renovamente com esses temas. Esses temas que envolvem a nossa alma, nossa mente, à luz da palavra de Deus. Vamos crescer, vamos ficar fortes para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom demais estar com vocês aqui. Eu amo a minha turma. Eu tô vendo aqui a minha turma passando aqui, ó. Essa turma é maravilhosa. Eu tô apaixonado por essa turma. Bom demais estar com vocês, gente. Um beijo grande. Shalom no seu coração.